Uma pessoa foi condenada a 37 anos de prisão, injustamente. Ele é Archie Williams. Ele apareceu no American Got Talent e chegou a segundo lugar. Ele cantou uma música, eu vi o vídeo e foi impossível não me colocar no lugar dele. Ele pagou um crime que ele não cometeu. E ele cantou sobre o perdão, cantou uma música que falava sobre o perdão, sobre recomeço. O canal Sim, Eu Creio hoje vai dar sequência nos assuntos que nós estamos estudando sobre os 6, na realidade 6, eu falei 5, mas são 6 coisas que Deus não criou, 2 coisas que Deus experimentou. Nós continuamos por nós, ele experimentou por nossa culpa e que nós o fizemos experimentar, não é isso, Ridley? Sim. Nós estudamos sobre a criação, estudamos sobre o conflito entre o bem e o mal, a origem do mal, estudamos o plano de salvação, a criação e estudamos agora sobre o medo e a culpa. Fizemos algumas intervenções estatísticas e eu tenho algumas histórias interessantes sobre culpa e sobre pagar. No ano passado houve uma necessidade de uma reunião familiar para discutir um possível inventário que nós temos que fazer de família. E um belo momento, a viúva do meu pai, momento de emoção, nós estávamos, meus filhos, meus filhos do meu irmão, meus outros irmãos estavam lá, e ela falando, olha, nós sofremos muito e nós passamos 20 meses pagando o enterro. Então eu parei, olhei e falei, alguma coisa tem de errado aí. Meu irmão olhou para mim e disse, porque eu paguei o enterro todinho à vista. Eu paguei tudo à vista. E meus parentes, a viúva do meu pai e meus irmãos, ficaram... E meu irmão disse, eu vi, ele pagou na minha frente. Eu fui à empresa funerária, que estava o velório, e fiz o pagamento. E eles passaram 20 meses pagando algo que já estava pago. O sentimento de culpa é pagar de novo algo que já foi pago? O que você acha? Nós vimos um homem que foi culpado, que pagou um crime que ele não cometeu, que é o caso de Jesus, e ele foi liberto, ele está vivendo, ele saiu para cantar. E ele teve 37 anos da vida dele perdido. Mas Jesus na cruz, ele nos ofereceu um perdão perfeito, um perdão completo, incondicional ou algum remendo, Ridley? O que você tem a dizer para nós sobre o perdão de Deus? O perdão de Deus é capaz de perdoar o pecador, esquecer o pecado e remover a culpa? O que você pode me dizer sobre isso? Sérgio, é bom estar aqui novamente, né? É um tema sobre perdão, é um tema bem... Principalmente aqueles que já foram, que já sentiram isso, né? Que já viram isso, sentiram, têm um testemunho para dar sobre perdão. Então, ele é um tema bíblico que a gente já teve antes aí, mas o Salmo 32, para a gente dar início aqui, voltando um pouco do programa passado, ele diz o seguinte: bem-aventurado é mais que felizes aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Mais que feliz que é bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Iniquidade é pecado, né? E em cujo espírito não há dolo. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou
em sequidão de estio. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. A questão do pecado aqui, o salmista, né, Davi, ele está falando aqui de bem-aventurado aquele que sente, aquele que pede perdão, ele é movido pelo Espírito Santo para pedir o perdão, porque ele é convencido do pecado, do juízo, foi dito isso já. O Espírito Santo convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E aí é apontado para ele aquele que pagou o seu pecado, que pagou o meu pecado. E aí você olha para a cruz e vê isso, aí você sente o perdão, porque se isso não foi amor, alguém morrer por mim, o que seria o amor? Então, neste momento é onde a pessoa que vê ali o que Cristo fez, o sacrifício, como você disse aí, ele sente, o perdão ele é sentido. E aquela pessoa que é tocada pelo amor de Deus e é perdoado, e ele se sente perdoado, esse sentimento dele vai passar, ele vai também perdoar. Assim como nós temos perdoado. Então o Pai Nosso diz isso. Então, quando a gente fala sobre o perdão, talvez para muitas pessoas o perdão é uma coisa que ele nunca sentiu. Ele não foi perdoado ainda. Ele não se viu como culpado. Exatamente. Não precisou de perdão. É uma coisa pessoal que, assim, muitas pessoas já foram perdoadas pelos outros, mas não por ela mesma. Mas quando você, levando para o lado de entender, quando o Espírito Santo te impressiona, quando ele te convence, e você olha que alguém morreu no seu lugar, esse sentimento de culpa que é levado você a entender que é culpado, esse sentimento quando você vê que alguém pagou por você, como o caso desse homem de 37 anos na prisão, com certeza ele foi liberto e não guarda rancor desse tempo que ele passou lá. Porque ele entendeu e perdoou também. Ele foi perdoado e perdoou. Então o que a Bíblia traz, e a gente mostra aqui, que bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Coberto por quê? Não é que ele encobre o pecado, é porque ele tira a sua folha da figueira e veste com as peles do cordeiro, né, lá do Éden. É a figura do Éden, e a figura não de que Deus seja conivente com o pecado, mas ele pagou. De que Deus cobriu com a sua graça esse pecado, essa cobertura. Como nós estamos vendo um texto muito profundo de Davi, e Davi está no Antigo Testamento, e o ícone da salvação, da fé cristã, é o sacrifício de Jesus. Nós já vamos agora para a frente, mas nós estamos caminhando para estudar como é que a sistemática judaica do santuário nos ensina o perdão, a purificação do pecado, a remoção da culpa. Quem é o verdadeiro culpado? E aí, o interessante que eu ia falar sobre isso, já entrou no assunto. O santuário ele é a representação viva disso. Porque o pecado, muita gente acha que é uma coisa abstrata. E não é uma coisa abstrata. Tanto é que ele é representado pelo sangue daquele animal no santuário, e ele é jogado nas cortinas do templo, e depois há um dia para a remoção daquele pecado. E aquele pecado é removido, é colocado em um animal. As cortinas são limpas, mas a purificação, aquela cerimônia de mas a coisa material. Então, no santuário celeste, esse é um estudo que é bem profundo a gente entender. O santuário celestial tem pecado? Não, tem um registro dos pecados. Porque na terra, o santuário terrestre, ele tinha ali o sangue, que era aspergido nas cortinas. O sangue era o quê? A vida daquele que morreu no seu lugar, representado pelo animal que representava Cristo, né? O cordeiro ali. Então, ele era colocado no santuário uma vez por ano, era removido, era purificado o santuário. Agora, não sei, que ele era a figura do verdadeiro, que diz, né? No livro de Hebreus. Mas aí o que acontece? No céu, o santuário celestial,
ele existe o registro dos pecados perdoados. Então nós temos que entender que se o registro do seu pecado está no céu, é porque ele foi levado pelo seu advogado para dentro do fórum celestial. Mas não nesse ponto que eu queria chegar ainda, porque nossa lição que nós vamos começar agora, eu vou fazer o seguinte contigo. Eu vou pedir a vocês, nós estamos com a Bíblia aberta, mas nós separamos verso por verso na mídia eletrônica. Eu vou ler um verso, Ridley vai ler um verso, vai aparecer na tela, depois nós vamos comentar o poder libertador da cruz. O poder de Deus de libertar, porque entenda só, nós falamos sobre a graça barata e sobre ser cliente de Deus. É assim, nós na vida cristã passamos por muitas fases. Ridley, você foi batista, você aceitou a fé por convicção, é adventista, e eu me tornei adventista por uma convicção natural. Eu não tinha nenhuma outra formação, mas eu tinha uma certeza desde os meus 7 anos que Deus conversava comigo, que falava comigo. Quando eu me sentia sozinho, ou necessidade de ficar sozinho, eu me deitava embaixo de uma árvore, eu ficava olhando para o céu. Desde os meus 7, 8 anos eu tenho uma experiência de busca com Deus, mesmo sem saber quem Ele era, mas eu sabia quem Ele não era. Sim. Então eu sabia que Ele não era entidades, eu sabia que Ele não era imagens de escultura, eu sabia que Ele não era um espírito sem personalidade. Isso eu sabia. Com 7 para 8 anos, eu meditava sobre quem criou Deus, e aquilo, aí eu e Dodora falamos, é quando Davi diz assim, tu és assombrosamente maravilhoso, porque isso nos assombra. Você Salmo pensar 139. nisso dá um assombro a nós. Mas eu vou convidar a Rita para a gente fazer uma leitura olhando para você, cara. E a gente agora vai falar, tudo bem, nós vamos chegar como eram os rituais de perdão que apontavam para o perdão de Deus, para a libertação da culpa, para a confissão do pecado, não é, Ridley? Nós vamos, todas essas nossas lições são para preparar você para estudar algo magnífico, que é sobre o ritual do santuário, a remoção da culpa e quem é o verdadeiro culpado pelo pecado. Na realidade, é muito claro. Mas quando nós cultuamos a culpa, quando nós guardamos a culpa, quando nós não nos perdoamos, ora, Deus nos perdoou, Deus apagou o meu pecado, mas eu não me perdoo, eu estou querendo ser maior do que Deus. Concorda? Sim. E quando você, aí só complementando, Sérgio, quando você sente o perdão, quando você olha para a cruz e você vê o que Cristo fez por você, você sente esse perdão, esse amor inunda seu coração, e você vai não obedecer a Deus para ser salvo, você vai obedecer a Deus porque você recebeu o perdão dele e foi salvo. E aí, eu queria só deixar uma passagem. Sim. Romanos 8, capítulo 8, verso 1, aí ele diz que quando você, nesse caminho, o caminho do perdão que você recebeu, e você não fica com ele, você quer passar ele para as pessoas. E aí diz assim que agora, Romanos, quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, verso 1, ele diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem até uma versão mais antiga que complementa, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você está em Cristo Jesus, porque o perdão foi dado, e esse agora não há mais, foi lavado. O seu caráter foi aquilo que era as folhas da figueira de Adão e Eva, agora era a pele do cordeiro que te encobre, é o caráter de Cristo. Então, o que acontece isso que ele foi removido de você, mas ele vai ser, alguém é o originador dele, desse pecado, e ele vai receber.
Então, mas quando você está andando em Cristo Jesus, não pela carne, mas pelo Espírito, nenhuma condenação há. Quer dizer, nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. Isso é a promessa que Paulo escreve aos Romanos dizendo isso. Então é muito interessante a questão do santuário, para a gente entender sobre a culpa, o perdão e quem é realmente, isso aí é a pergunta, culpado. o culpado. Agora, a nossa lição de hoje. O perdão de Jesus, o sacrifício de Jesus, tem poder para libertar do pecado? Claro, sim. Quer dizer que o Deus que nós conhecemos, que nós servimos, que nos transformou e que nos transforma a cada dia e te transforma a cada dia, Ele tem poder para te transformar, ou seja, Senhor, eu cometi, eu cometo, eu tenho tal inclinação, eu cometo tal pecado, me perdoa. Mas existe uma oração, essa é uma oração clientelista. Eu sou cliente de Deus. Não, eu estou precisando, vou lá e... Eu pequei, eu vou lá e converso com ele. Eu pequei, não é isso? Eu passei um cheque uma vez para uma empresa e era um cheque alto. E esse cheque, por falta de R$100, não voltou, o gerente não cobriu. E aí, esse cheque era muito alto, era um valor significativo. Aí eu fui ao gerente e disse, olha, o cheque voltou. O que que faz? Ele disse, não, vai lá logo e tenta pagar na origem, onde você deve. Vai pagar para quem você deve. E eu cheguei na empresa e a empresa olhou, constatou, disse, não, aqui não tem cheque nenhum, senhor. E eu fiquei insistindo e não gastei aquele dinheiro. Por fim, um cheque, uma acusação de débito, ela só existe Se tiver com a comprovação. Mas naquela semana houve um incêndio um roubo a carro forte, e que eles só roubaram malotes com cheque, eles tocaram fogo em todos os cheques. E o meu cheque estava lá dentro. Foi limpado. Foi purificado. A célula que te acusava. Foi purificado o cheque. Aí eu tenho cada história aqui, não é brincadeira, né? Então, isso aí você quer chegar no ponto de... No ponto de que... Aí, veja só. É claro, eu não vou passar cheques pensando que todo dia... Vai ter um assalto. Vai ter um assalto que vão queimar. Então, pecar a graça barata, dizendo vá, peça perdão, a realidade do perdão é que quantas vezes você se arrepender e quantas vezes você pedir, Deus vai te perdoar. Porém, o tempo de misericórdia, estamos no fim. O tempo do juízo está aí. Mas eu quero fazer uma pergunta. Que isso mudou minha vida, mudou minha forma de orar, mudou minha forma de me ver, mudou a forma com que eu lido com a religião, com a religiosidade. Eu comecei a orar pedindo libertação. Senhor, eu não quero mais orar pedindo para o Senhor me perdoar simplesmente. Eu preciso que o Senhor me liberte. Eu preciso que o Senhor me liberte de um temperamento que eu tenho, que eu preciso ter temperança, domínio próprio. Eu preciso ser um pai que os meus filhos precisam que eu tenha. E aí eu passei a pedir a Deus por libertação. E eu gostaria de, agora nós dois, passássemos para a nossa audiência, para aqueles que nos assistem, que estão fazendo as inscrições, que estão dando os likes, e que estão sendo abençoados pela palavra de Deus, não por nós. Olha o que nós separamos para você. Eu vou ler um verso, eu queria ler outro. Fica à vontade. É porque você falou da libertação, e aí falando do pecado, daquilo que peca e vai e pede perdão. Aí aqui em Provérbios 28:13, ele fala do alcançar a misericórdia. Essa misericórdia alcançada, que diz assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então não é só confessar. Você tem que pedir a Deus que te liberte para que você deixe o pecado. Aquele pecado tão bom que você gosta, mas
você tem que deixar, porque alcançar a misericórdia é só depois de deixar. Então é bem... Agora, é obra do Espírito Santo. Não tudo é uma que obra nossa. Tudo que nós estamos falando, porque ele tem tanto o querer como o efetuar. Então, tudo que nós estamos falando aqui é o poder do Espírito convencedor na sua vida. Aquele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem ele, nada podemos fazer. A gente não consegue fazer porque nós somos fortes ou A única coisa que nós podemos... Sem ele, a única coisa que nós podemos fazer é pecar. É pecar. Vamos lá? Vamos lá? Vamos começar aqui com os nossos... Você vai ler a qual? Você já leu Romanos 8, de 1 a 2. Eu vou ler Romanos 6, 22. Diz: contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Quer comentar já esse? Porque nós éramos escravos do pecado e fomos comprados por Deus. E quem é comprado tem um dono. E agora nós somos escravos de Deus, que serve a Deus, né? Que serve a Deus. Em outro canto ele nos chama. Aí você vai ler 1 Pedro. Não, é só nesse verso aí também tem uma coisa interessante que, assim, quando a gente vai analisar tudo, a salvação ela é dividida em 3 partes. A justificação é um ato de Deus imediato. Deus te justifica. E aqui esse verso diz: contudo agora libertos do pecado, que foi a justificação, tendo sido transformados em escravos de Deus, tende vosso fruto. Aí vem a segunda parte, para a santificação. Esse é um processo diário, é um processo de santificação e, por fim, aí vem a segunda parte, a terceira parte e última, a glorificação. Por isso que diz assim, sido transformados em escravos de Deus, tendo fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A glorificação só virá no retorno de Jesus, que teremos um corpo glorificado. Então, é a justificação, a santificação e a glorificação. Pode ler o outro. Portanto, agora já é o que eu já li. Não. Portanto, agora não é uma condenação. Romanos, né? O outro, você vai ler o de baixo. Vivam como as pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. 1 Pedro 2,16. Deus nos libertou do pecado para não continuar livres. Mas nós somos livres em Cristo. Nós somos livres para obedecer, livres em amor. Não é? Sim. E aqui fala, né? Liberdade não liberdade como desculpa para fazer o mal. Quer dizer, você é livre de uma coisa que continua fazendo? Não tem. Não dá. Se eu tenho um pecado recorrente, eu preciso buscar. Essas passagens vão estar todas na tela para você que está assistindo. Nós falamos 1 Pedro 2,16. Agora, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, Colossenses 2,8. Porque em Cristo está a libertação. Aqui nós já tínhamos, na igreja primitiva, ideias e filosofias que diziam: não, você pode se libertar sozinho. Eu costumo dizer, Ridley e eu temos uma parceria de muitos anos, né? Que a gente faz estudos bíblicos, classes bíblicas. E eu costumo dizer que o cristianismo é a única religião em que a prática não salva. Todas as religiões existem práticas, existem rituais. Religiosidade, mas você é salvo pela fé. Por aceitar por fé o sacrifício de Jesus. A graça. Ele te justifica no momento em que você aceita. E aí ele te prepara através do Espírito Santo. Pode ler o próximo verso? O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Mas que problemas são esses? Provérbio 19:3. O pecado. E você acabou de falar que eu não levo não tão para o sentir-se. Porque, entenda só, quando Jesus deu a vida por nós, ele já nos perdoou e salvou. Eu já estou perdoado, eu preciso aceitar. Isso é racional. Agora, quando eu cultivo o sentimento de culpa, que me impede de ir à frente, que me dá crenças paralisantes, crenças limitadoras, crenças que os psicólogos dizem que
que são aquelas coisas que fazem você travar. Eu estou negando a fé. E Estou negando a minha sacrifício. própria... E estou negando o sacrifício de Jesus. Se você está estagnado na vida cristã, você precisa se libertar de um destes itens que nós estamos falando. O medo, a dúvida, a mentira, o sentimento de culpa. Porque são eles que levam à dor e à morte. Concorda, Rita? Sim, eu queria ler essa passagem última, que ela não é por acaso que foi a última, né? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Filipenses 1:6. Então, é uma coisa interessante, é porque a gente fica preocupado. Será que eu me perdoei? Será que eu fui perdoado? Uma coisa nós temos que entender é que quando nós deixamos o Espírito Santo nos trabalhar no nosso coração, trabalhar em nós e por nós, ele vai te dar essa certeza. E ele te dando essa certeza, você cada dia vai crescer nela dizendo o seguinte: tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar ela até a volta de Cristo, que é a glorificação. Então é essa certeza que nós temos que ter. Essa certeza que o Espírito Santo te dá, de que cada dia você não está livre de lutas, mas você está com alguém que prometeu que estaria com você todos os dias. E aí ele que começou essa boa obra e está aperfeiçoando. Aperfeiçoamento dessa obra na nossa vida são as lutas, são as provas, as provações. Provação, Deus que dá. Agora, as tentações aí é de Satanás. Então, nós temos que ter a certeza que aquele que começou a boa obra, ele vai continuar te aperfeiçoando até o dia da volta de Cristo. Ridley, focando bem assim no que a gente estudou até agora, nos 6 episódios, nós temos consciência de que o mal é uma pessoa. Sim. Lúcifer. Origem. O reino da iniquidade, o pecado, a mentira, a dor, a morte, Tudo que a veio, dúvida. tudo entrou através da desobediência. Através da desobediência. Os nossos primeiros pais trouxeram para nós o pecado original. E Jesus imediatamente coloca o plano de salvação. Que era feito desde os tempos eternos, Desde os de tempos, Romanos, capítulo que era 16. planejado, desde o sempre o Cordeiro de Deus não foi pego de prometido. surpresa. E aí Deus promete enviar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio, ele deu a sua vida e ele nos libertou do poder do pecado. Quando ele morreu, ele levou sobre si as nossas culpas. Mas quando ele ressurgiu, quando ele ressuscitou, Trouxe vida. ele colocou a culpa sobre o verdadeiro culpado. A origem do pecado. A origem do pecado é com Satanás. Quando Jesus ressurgiu, ressurreição, presta atenção. Quando Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, o pecado, e ele agora colocou a culpa no verdadeiro culpado, Que vai pagar. que é por Satanás, todos os que vai pecados. pagar por todos os pecados. Confessados. Então, confessados. Não, mas ele vai pagar pelos não confessados também. Ele vai pagar por todo o pecado. Aqueles que aceitaram a salvação ou não, ele vai pagar por todos os pecados. Todo aquele que ele levou para o pecado, ele vai levar. Mas aqueles que não, Agora, não aqueles entregaram que- vão pagar com a sua própria vida. Com a sua própria vida, mas eles receberá essa culpa também. Não, só para a gente falar de coisas que a gente sempre gosta. Agora, o que eu quero deixar com você, que no próximo estudo nós vamos estudar a santificação, a obra do Espírito Santo, Na vida. transformando poderosamente o nosso caráter à semelhança de Cristo, a nossa vida à semelhança da humildade e dependência de que Jesus viveu e quer que nós vivamos. Os adventistas têm uma escritora que foi pioneira na nossa igreja, uma pessoa que nós cremos na inspiração divina na vida dela.
Ela escreveu algumas dezenas de livros, mas tem uma frase dela, de tudo que eu li, que é a frase que mais marcou em minha vida. Ela diz que um cristão bondoso e cortês vale mais do que 1000 testemunhos. Que a bondade e a cortesia, aonde chega, converteria 100 onde se converte 1. O Portão Evangelista era o meu livro de cabeceira. Forte, né? Bondade e cortesia são frutos do Espírito Santo. Amém.